Bom, muito se fala sobre ESG, né? Com certeza todo mundo já ouviu falar nessa sigla, pelo menos, né? Muita gente fala que isso é muito modismo ou até mesmo uma imposição de mercado e tal. Mas eu vou tentar falar aqui para vocês, né, e mostrar um pouco de por que eu acho que o ESG na verdade é um baita diferencial de mercado, especialmente quando a gente está falando em termos de agronegócio. O ESG, né, é a sigla, vem da sigla em inglês, de ambiental, né, environmental em inglês, social e governança. Então, de forma muito macro, o ESG é um conjunto de práticas que simplesmente garantem que o negócio seja sustentável, responsável e bem gerido. Mas o que isso significa na prática, né? O eixo ambiental, ele diz respeito muito ao impacto da produção no meio ambiente. No agro, né, quando a gente está falando de agro, isso envolve basicamente manejo sustentável do solo, conservação da água, redução de emissões de gases de efeito estufa e de insumos, de uso de insumos, preservação de vegetação nativa, restauração de áreas degradadas e vários outros. Para o componente social, a gente está falando então de relações da empresa com as pessoas, né, que qualquer pessoa envolvida no processo, como os colaboradores, a comunidade do entorno, os fornecedores, os consumidores, a sociedade em geral. No agro, a gente pode incluir o respeito às condições de trabalho, o incentivo à capacitação de pequenos produtores, a inclusão de mulheres e jovens no campo e dentro da tomada de decisão das empresas, relações éticas com fornecedores, transparência com consumidores e várias outras relações pessoais. E a governança, o que é essa coisa, né? A governança está ligada à forma como é que o negócio é gerido. Então, quando a gente está falando do agro, a gente passa basicamente aí pela pontos como rastreabilidade da produção, transparência nas negociações, cumprimento de compromissos ambientais e sociais, implantação de conselhos consultivos nas empresas, nas fazendas e vários outros pontos. Então, falando um pouco de ESG na prática, né, no agro, agora que a gente já entendeu o que significa, pelo menos, essa sigla, vamos ver como é que ele já faz parte do agro brasileiro. E a gente não está falando aqui de nenhum bicho de 7 cabeças ou alguma coisa que não esteja no dia a dia já do produtor. A gente está falando de coisas como rastreabilidade. Então, o mercado europeu, o mercado asiático, o mercado norte-americano, ele já vem exigindo sobre a origem dos produtos agrícolas, por exemplo. O Brasil já vem avançando nesse ponto. A gente tem aí a cadeia da carne, uma das mais difíceis de manter a rastreabilidade, mas já avançando bastante nesse ponto. E a gente tenta garantir que a nossa produção atenda a esses padrões. Mas é claro que é preciso sempre estar atualizado, porque novas demandas vão surgindo, novas leis, novas imposições de mercado vão surgindo. A gente fala, por exemplo, de manejo sustentável, né? A gente tem a agricultura de baixo carbono no Brasil, como plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta, controle biológico de pragas, várias outras práticas, né? Uso de produtos, né, mais recentes, quando a gente está falando aí de bioinsumos, do pó de rocha, enfim. Inclusão social. Muitas empresas do agro já investem na capacitação dos produtores rurais, no incentivo à participação das mulheres no setor e na valorização dos pequenos produtores. Mas sabe o que é melhor, na verdade, na minha opinião? É que o ESG não é um custo, é um investimento que traz ganhos concretos para o produtor. Então a gente está falando de processos como que geram mais eficiência, né, otimização do uso de recursos como água, insumos agrícolas, acesso a mercados diferenciados, né, como os mercados de exportadores que vão atender exigências ambientais e sociais, e aí o produtor vai conseguir um preço diferenciado por isso. Reputação e confiança do consumidor, cada vez mais o próprio consumidor final quer saber como é que é o alimento que ele compra, como é que ele foi produzido. Linhas de créditos mais vantajosas, né? Cada vez mais bancos, fundos de investimento estão priorizando negócios que adotem as práticas de ESG. Então, o Brasil já tem um dos agronegócios mais sustentáveis do mundo, mas a gente precisa comunicar isso melhor e ainda fazer algumas outras coisas. Mas então, basicamente, o que diferencia o nosso agro hoje? Como eu falei, a agricultura de baixo carbono, né? A gente já tem uma adoção ampla dessas práticas, a energia renovável no agro, pastagens bem manejadas que podem reduzir a pegada de carbono dos produtos como carne, leite, couro, produtos de vanguarda como os biológicos, o uso de pó de rocha, por exemplo, oriundo de
de rochas basálticas, né? Então a gente vem falando muito de bioeconomia, tudo isso está dentro desse escopo, né? Biológicos, bioinsumos, remineralizadores de solo. Mas onde é que a gente pode melhorar? Né? A gente tem esse grande potencial para liderar a agenda ESG no agro, mas a gente tem ainda desafios importantes a serem superados, como fim do desmatamento ilegal, redução da expansão em áreas de vegetação nativa, recuperação das pastagens degradadas e participação dos produtores em projetos de crédito de carbono, como, por exemplo, o programa que a TerraDot vem conduzindo no Brasil. Então, gente, concluindo aqui, ESG não é custo, ele é investimento. Ele fortalece o agro e garante a nossa competitividade no mercado global. Quem adota o ESG está um passo à frente, com certeza. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.